apresentar o nosso projeto de ensino. Meu nome é Alisson, meu sinal, e eu estou junto com o ouvinte Isadora. O título do nosso trabalho é O Ensino Bilíngue na Educação Inclusiva de Alunos Surdos. Nossa introdução. No censo de 2010, estimou-se que mais ou menos 9,7 milhões de pessoas no Brasil apresentam algum nível de perda auditiva, sendo 2,6 milhões autodeclarados surdos e 7,2 milhões com alguma dificuldade para ouvir. E quando se insere um aluno com algum tipo de deficiência na escola regular, é necessário entender e perceber as suas particularidades, para poder mesmo voltar a atenção para as diferenças, sem rotular como incapaz, mas compreendendo mesmo como podemos trabalhar com as diferenças, não as excluindo, mas sabendo que elas existem, mas que podem ser utilizadas de uma melhor forma para poder ajudar os alunos surdos e com outras deficiências. Quando se pensa mesmo na inclusão dos alunos surdos no contexto escolar, é importante mesmo conhecer o que já existe, né? Quais são as literaturas que já existem. Em frente a isso, a nossa pesquisa teve como pergunta: quais são as publicações sobre o tema educação inclusiva e ensino bilíngue com a Libras e o que elas abordam? A nossa área de concentração do estudo foi educação inclusiva e Libras, onde visa-se mesmo trabalhar com surdos e ouvintes no mesmo espaço, agregando conhecimentos e promovendo a inclusão do sujeito surdo na turma do ensino regular. E o tema bilinguismo como uma ferramenta mesmo para a educação inclusiva dos alunos surdos. Pois a inclusão ela não tem a necessidade de separar o aluno surdo do ouvinte, mas colocar eles juntos no mesmo espaço para poder estudar e incluir o aluno surdo, para que não existam as mesmas diferenças entre eles, mas que ambos possam aprender juntos. Quais foram os objetivos da nossa pesquisa? O objetivo geral foi investigar a atual literatura sobre o tema do ensino bilíngue na inclusão dos alunos surdos, buscando compreender a realidade existente, as pesquisas que já foram feitas e encontrar lacunas para futuros estudos. Os objetivos específicos foram apresentar as publicações sobre o tema,
compreender como a educação inclusiva e o ensino bilíngue com a Libras têm ocorrido no Brasil e discutir criticamente os achados. A nossa fundamentação teórica. A história da educação dos surdos foi marcada por duas propostas opostas, desde o século XVI, o oralismo e o gestualismo. No oralismo, o surdo deveria aprender a língua oral, falar mesmo. Eles seriam obrigados, forçados, a não utilizar a língua de sinais, os gestos, eles eram proibidos, e eles deveriam tentar da maior forma possível conversar e compreender de forma oralizada, seja por leitura labial e seja alguns surdos que já tiveram contato com a língua, né, eles conseguiriam até falar algumas palavras, mas era um processo muito difícil, complicado e excluindo completamente a questão da língua de sinais. E já o gestualismo, né, por meio dos gestos, chamado hoje de sinais, que antes não eram estruturados, hoje a gente tem a Libras, que já é uma língua estruturada, antes era só os gestos. Mas com os gestos, os surdos poderiam se desenvolver melhor. Eles mesmos, inicialmente, iam inventando os melhores gestos para poder se comunicar. E isso levou à construção das línguas de sinais em todo o mundo. E essa disputa, né, entre oralismo e gestualismo foi relacionada por Schiller e Massoni em 1995. Há dois modelos de compreensão da surdez, o modelo clínico-terapêutico e o modelo socioantropológico, onde o clínico-terapêutico seria aquele onde coloca a surdez como doença. Por isso, teria que tentar evitar a surdez, focando principalmente no oralismo, para que a pessoa não fosse tratada como doente, ela deveria tentar agir como uma pessoa, entre aspas, normal, que poderia falar e escutar. E já o modelo socioantropológico é o que a gente conhece hoje em dia, que é aquele que vai olhar a questão da sociedade, mas é antropológico do homem, saber que o homem tem as suas diferenças. E isso não impede o surdo de se relacionar com as pessoas. Atualmente, né, no século XXI, no Brasil, temos a lei número 10.436, de 24 de abril de 2022, a nossa lei da Libras, que ela dispõe, né, a Libras como um marco consideravelmente recente para a inclusão, né? Faz 21 anos, que foi quando reconheceram a Libras e trazendo esse respeito à comunidade surda. Porque a partir dessa lei, que faz só 21 anos, em toda a história da humanidade e a história do Brasil, né? A partir dessa lei só foi necessário repensar a educação dos surdos. Quando a Libras se torna oficial, ela deve ser utilizada nos espaços públicos, nas escolas regulares, nos hospitais, no SUS. Então, essa lei foi muito importante para isso, né? Poder auxiliar mesmo os surdos na sua inclusão. Para Schiller, de 2003, no que diz respeito, né, ao ensino bilíngue, é preciso discutir a assimetria, as diferenças entre surdos e ouvintes, para poder, que são representados, né, na forma de poder e saber, que acabam mesmo por controlar e limitar a aprendizagem. É necessário a gente compreender mesmo que os alunos ouvintes, eles têm
maior facilidade, maior possibilidade de aprendizado do que em relação aos alunos surdos. Mas a Política Nacional de Inclusão da Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, que é pautada na Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que é a Lei número 13.146 de 2015, que também é uma lei muito recente, trata a educação bilíngue como ambiente de inclusão dessas crianças. Então, aqui também é uma lei recente, faz menos de 10 anos que temos ela, e é uma lei para poder mesmo repensar a forma de lidar com as diferenças dos alunos surdos e ouvintes. Na metodologia da nossa pesquisa. A pesquisa é de cunho transversal por meio de uma pesquisa bibliográfica. A base de dados selecionada foi a Cielo, Brasil. O recorte temporal foi dos últimos 5 anos. A gente queria mesmo ver a atualidade. Então, pegamos de 2019 a 2023. Os indexadores que a gente utilizou foi Educação Inclusiva e Libras, e nesses foram encontrados 8 artigos. E após a análise inicial, foram selecionados 5 artigos para leitura completa. Para o indexador Bilinguismo e Libras, foram encontrados 4 artigos, e após a análise inicial, foram selecionados 4 artigos para leitura completa. Aí depois que a gente leu todos esses artigos, a amostra final foi composta por 3 artigos, que foram aqueles que abrangeram tudo que a gente queria, que era mesmo educação inclusiva em Libras e se utilizando do bilinguismo. Nossos resultados e a nossa discussão. O primeiro artigo que a gente utilizou foi intitulado Estudantes Surdos na Escola Comum, Desafios para a Educação Bilíngue, e é de Dias Neves Silva e foi publicado em 2021. Esse artigo ele questionou a possibilidade de uma educação bilíngue numa escola comum, e eles acompanharam 2 casos da escolarização de alunos surdos. E essa pesquisa nos ajudou mesmo a pensar como estudantes estamos de um ensino bilíngue e bicultural para os surdos, na perspectiva da educação inclusiva. Também, faz pouco tempo que temos a lei, então ainda temos muito a caminhar. Porque apesar do conjunto de suporte que é oferecido aos estudantes das escolas pesquisadas, tinha mesmo um suporte, como, por exemplo, deu intérprete na sala, foi instrutora de Libras surda e a professora especializada para o ensino de língua portuguesa na sala de ensino especial. O trabalho ainda parece estar organizado na perspectiva mesmo de adaptação do estudante surdo aos projetos pedagógicos, a partir do paradigma da surdez apenas enquanto deficiência, que é aquilo que a gente já viu ao longo da nossa graduação. Que a questão não é adaptar, mas é mesmo incluir. Porque só adaptar não é simples assim. A aula não é só basicamente o intérprete traduzir e comunicar. Porque tem muitas coisas que são além da própria língua, né? Mas a questão mesmo cultural que vai diferenciar a forma como que o aluno vai compreender o que tem sido ensinado, a forma mesmo de avaliação, entre outras coisas. O segundo artigo foi intitulado Uso de dispositivos auxiliares da audição, influência na Libras e na língua oral de estudantes surdos, Ed Clark e colaboradores, e foi publicado em 2022. E o objetivo deles
foi descrever a relação entre fluência na Libras, fluência na língua oral e o uso de dispositivos auxiliares para a audição de estudantes surdos. E o estudo, revelou que o uso dos dispositivos auxiliares da audição, junto com o uso de Libras, pode aperfeiçoar os instrumentos para a aprendizagem escolar, uma vez que mesmo que fornece ao indivíduo a possibilidade de ser bilíngue, utilizando a língua oral e a língua de sinais, que poderia mesmo facilitar a inclusão dos alunos, que eles se desenvolverem mais se utilizando de duas línguas. O nosso terceiro artigo foi intitulado Produção de videoaulas de matemática bilíngues para alunos surdos e ouvintes na educação básica, e é diplomada por colaboradores e foi publicado em 2022. O objetivo desse trabalho foi produzir 4 videoaulas de matemática bilíngues, trabalhando a Libras e a língua portuguesa, para a educação básica. E os autores conseguiram mesmo observar que, apesar da importância de recursos visuais para o ensino dos alunos surdos ser amplamente difundida, que hoje em dia temos mais acesso e mais recursos, mesmo principalmente visuais, foi verificado que os participantes entrevistados nunca tiveram contato com videoaulas de matemática bilíngue antes da pesquisa. Que é aquilo, Existem mesmo os recursos, mas isso não quer dizer que todos vão ter acesso a esses recursos. Isso acontece com alunos surdos e ouvintes, mas os alunos surdos têm essa maior dificuldade de acessar esses materiais, esses recursos. E dessa pesquisa, onde os alunos tiveram mesmo o primeiro contato com esses recursos visuais, houve um retorno positivo desses alunos que foram entrevistados em relação à condição do ensino remoto. E dessa forma, os autores acreditam que as videoaulas bilíngues podem ser mesmo uma ferramenta para democratizar o acesso à educação matemática. Se essas videoaulas forem mais difundidas, mais alunos surdos vão ter maior capacidade mesmo de aprendizagem, maior acesso, e principalmente por causa da perspectiva bilíngue, que vão deixar eles mais amparados, não só na língua portuguesa, simplesmente, mas também na Libras. As nossas considerações finais. A gente consegue ver e perceber que as fronteiras culturais também são rompidas pelo bilinguismo, como a gente já comentou um pouquinho antes. Porque o bilinguismo nos faz refletir sobre a cultura ouvinte e a cultura surda, as suas diferenças, discrepâncias, mas aquele lugar onde elas convergem e onde pode ser mesmo trabalhado esse conjunto. E como a gente já falou também antes, confirmando que é importante mesmo enxergar as diferenças de cada um. Mas além disso, e para que a gente vai olhar as diferenças? Para poder saber utilizá-las. É muito importante saber que essas diferenças não devem ser justificativas
para excluir essas pessoas, mas devem ser utilizados como alternativas para poder melhor incluí-las. E nisso a gente quer deixar mais uma reflexão sobre a inclusão e sobre o processo de ensino-aprendizagem que se torna progressivo quando o professor entende as capacidades do aluno, utilizando mesmo metodologias apropriadas, como o ensino a partir do bilinguismo, que, como vimos, tem o poder de transformar e incluir todos os tipos de pessoas. Então, a principal coisa que nós temos para deixar é mesmo o uso do bilinguismo como uma ferramenta de ensino para a inclusão, que nós conseguimos ver que tem um longo caminho ainda a ser percorrido, mas que pode ser uma ferramenta muito importante que vai mudar mesmo o ensino do Brasil. Essas são as nossas referências. E muito obrigada pela atenção de vocês.